Então bora lá ver os recordes que serão quebrados na Copa do Mundo de 2026 do canal Mastigando Futebol. Já deixar meu like aqui. Vamos lá. 2026 vai ser diferente, não só pelo tamanho, 48 seleções, 3 Verdade, países, né? Vai ter o maior mais. torneio da história, mas porque dentro de campo a gente vai assistir a uma sequência de recordes históricos sendo quebrados ao mesmo tempo, por jogadores que estarão disputando sua última chance de fazer isso. Alguns desses números têm décadas, alguns pareciam intocáveis. Em 2026, todos eles estão em risco. Esses são os 8 recordes que podem mudar de dono na Copa de 2026. Mais edições disputadas. 6. É um número que nunca existiu na história da Copa do Mundo. Desde 1930, quando o torneio começou no Uruguai com 13 seleções, nenhum jogador pisou em campo em 6 edições diferentes. 6 também é um número de jogadores empatados com 5 edições disputadas no currículo. Mas na Copa de 2026 isso vai mudar. Pois entre esses jogadores temos Messi e Cristiano Ronaldo. Quando Messi e o Cristiano Ronaldo entrarem em campo na América do Norte, os dois se tornam simultaneamente os únicos jogadores a disputar 6 Copas do Mundo. Durante 20 anos, o debate entre eles dois consumiu torcidas, gerou... 6? Eles jogaram qual? 2006 foi a primeira deles, não foi? 2002. Foi 2006. 2006. 2010. 2014. 2018. 2020. Caralho. muita guerra nas redes sociais e dividiu uma geração inteira. E falaram que era a última na Copa passada aí. Para de fazer sentido e temos que simplesmente tirar o chapéu pros dois. Uma coisa é ser bom, a outra coisa é ser bom por tanto tempo que você começa a quebrar recordes. Messi e Cristiano Ronaldo viram companheiros de seleção surgirem. Essa foi a diferença deles pros outros. E se eles estão aí 20 anos sendo bom. Lá. Mais do que um recorde, vai ser a prova definitiva de que fomos contemporâneos de dois dos atletas mais longevos que o futebol já produziu. Maior artilheiro da história das Copas. 16 gols. Essa é a muralha que o Klose construiu em 2014, quando ultrapassou o Ronaldo Fenômeno bem na Copa que foi no Brasil. O recorde saiu das mãos do maior artilheiro do país sede, enquanto o Brasil assistia atordoado o recorde ser batido em pleno 7-1. Desde então, 16 virou um número que ecoa na cabeça dos artilheiros de cada país. Na Copa de 2026, essa marca vai ser ameaçada por dois lados ao mesmo tempo. De um lado, Messi, com 13 gols, precisando de apenas 4 para fazer história. Do outro, Mbappé, com 12, mas com 8 gols marcados só na última Copa, incluindo os 3 da final. Se o Mbappé mantiver metade desse ritmo na América do Norte, o recorde não vai aguentar. A questão nem é mais se alguém vai bater esse recorde, pois o Mbappé ainda deve ter mais algumas Copas pela frente. É qual dos dois vai bater primeiro. Mais jogos vindo do banco. Mas se o Mbappé jogar, né? Ingrato no futebol. Parece que ele tá machucado, não tá? Vai que ele fica aí fora da Copa aí. Vai ser triste sem o Mbappé, hein? A Copa já tá perdendo um monte de cara de elite, que a maioria dos jogadores passa a vida tentando evitar. Ser o cara do banco, o jogador que o técnico chama quando o jogo tá travado e precisa de uma faísca. O Denilson transformou esse papel em arte, entrando 11 vezes em Copas do Mundo, mais do que qualquer outro jogador na história. Denilson era dono dos dribles desconcertantes e de um ritmo diferente. Era a carta na manga do Felipão quando o Brasil precisava mudar ou segurar. O Marcus Rashford entra em 2026 a 2 jogos de bater essa marca. O atacante inglês acumulou 9 entradas como substituto ao longo das últimas Copas, se tornando a arma de velocidade que a Inglaterra aciona quando a defesa adversária tá cansada e o campo abre. É um papel que poderia ser lido como uma derrota, o cara que nunca convenceu o suficiente pra começar, talvez. Mas no contexto de um torneio importante e eliminatório, o jogador tem que entender o peso da competição, deixar o ego de lado e tentar contribuir vindo do banco. Se o Rashford igualar e ultrapassar o Denilson em 2026, ele vai ser reconhecido pelo que realmente é, o maior reserva de luxo da história dos mundiais. Mais vitórias em Copas do Mundo. O recorde mais silencioso da Copa não é de gol, nem de assistência, nem de dribles. É de vitórias, que há 12 anos pertence ao alemão Miroslav Klose. 17 jogos vencidos em mundiais. Uma marca que atravessou 4 edições de uma Alemanha sempre competitiva. Tem cartinha do Klose nesse tipo aí, não? Gasta uma carreira inteira tentando alcançar. O Messi entra em 2026 já com 16 vitórias no currículo. Isso significa que se a Argentina vencer 2 jogos na fase de grupos, o que se espera de uma campeã vigente que chega como uma das favoritas ao título, o recorde muda de dono antes mesmo do mata-mata acho que vai seguir, mas geralmente as atuais campeãs são eliminadas na primeira fase, hein? O que torna esse número impressionante não é só o talento, e sim a consistência. Para chegar tão perto assim do Klose, o Messi precisou atravessar 5 Copas, levar a Argentina à final 2 vezes e manter a mentalidade vencedora, mesmo nas campanhas que terminaram em tragédia. Mas em 2026, ele fecha essa conta e vira o jogador mais vitorioso da história das Copas do Mundo.
Jogador mais velho a marcar no mata-mata. Pepe? Existe uma crença no futebol de que após os 30 e poucos anos o atleta começa a jogar no seu limite, que o corpo sente e que o fôlego Neymar já é. Só que em 2026 essa crença vai ser testada de um jeito que nunca foi antes. O recorde atual pertence ao zagueiro Pepe, que tinha 39 anos e 283 dias quando balançou a rede na goleada de 6-1 em cima da Suíça. Um defensor no final da carreira, provando que a idade é só um número. O Cristiano Ronaldo vai chegar nessa Copa com 41 anos, Luka Modric com 40 e o Dzeko, caso a Bósnia se classifica, também chega com 40 anos. O mata-mata não tem segunda chance e cada arrancada pode ser, nesse caso, literalmente a última da carreira. Ver o Cristiano Ronaldo ou o Modric balançando as redes nesse cenário vai ser mais do que um recorde quebrado. Vai ser o momento em que o futebol admite que alguns atletas simplesmente não aceitaram os termos do... Salve, Miguel, beleza? Ah, cara, eu separei uns vídeos aqui, não tinha ninguém na live, mas se você quiser recomendar um vídeo aí, nós assiste. Tô vendo uns de futebol aqui agora. Tranquilo? Geralmente eu jogo FIFA, mas hoje eu não abri a live tarde e queria só fazer uns reacts. Envelhecimento. Jogador mais jovem a vencer o prêmio Bola de Ouro. Em 1998, o mundo assistiu a um fenômeno de 21 anos brilhar. O Ronaldo não ganhou apenas a Bola de Ouro naquela Copa, porque de certa forma, ele também estabeleceu um padrão de precocidade que ficou intocado por quase 30 anos. Para ser o melhor jogador do maior torneio do planeta, a sabedoria geral diria que você precisava de uma maturidade que um garoto simplesmente não tem. A pressão do mata-mata costuma pesar para os jovens. Só que a Copa de 2026 tá chegando com uma geração que simplesmente não leu essa história. O Lamine Yamal vai entrar A queda do Brasil na Copa 2002 até 2022? Um vídeo de uma criança? Olô. Vou ver aí depois, não. Vou colocar aí. Vou colocar no próximo, então. Valeu pela sugestão. Entrar pro torneio com 18 anos, já carregando o peso de ser o protagonista da Espanha. Não uma promessa protegida, o protagonista mesmo, aquele em quem o time olha quando precisa de alguém pra resolver o jogo. Do lado brasileiro, ia ser épico se o Estevão fosse nosso craque e levasse o prêmio, né? Bom, se um deles sair dos Estados Unidos com o troféu de melhor jogador do torneio, o recorde do Ronaldo se encerra. E não é uma questão só de talento, é sobre aguentar a porrada de um mata-mata com o mundo inteiro assistindo e ainda assim ser a luz e o craque do time. O mesmo que o nosso lendário camisa 9 fazia. Técnico com mais partidas. Há mais de 50 anos, o alemão Helmut Schön comanda a lista de técnicos com mais jogos em Copas do Mundo, 25 partidas. Em um cargo delicado, onde uma derrota pode encerrar tudo e a pressão é sempre gigantesca, ninguém chegou perto. A marca atravessou gerações inteiras de treinadores sem ser ameaçado, até o Deschamps. O arquiteto da França moderna entra em 2026 com 19 partidas no currículo. Ele já é um dos raríssimos a vencer uma Copa como jogador e depois como técnico, um feito que menos de 10 pessoas na história conseguiram. Mas agora, ele quer o recorde de técnico com mais partidas. A conta é simples. Se ele levar a França até as quartas de final, ele empata com o Schön. Se ele chegar à semifinal, ele se isola como detentor do recorde. Enquanto outras seleções trocam de técnico a cada ciclo de Copa, a França apostou na continuidade. Em 2026, o Deschamps vai descobrir se essa aposta vale um recorde de meio século. Mais jogos sem sofrer gols. Tem goleiro que entra em campo pra fazer milagre, e tem goleiro que entra em campo pra fazer história. O Peter Shilton da Inglaterra e o Fabien Barthez da França dividem o topo da história com 10 jogos de Copa do Mundo sem sofrer gol. 10 partidas inteiras em que os atacantes adversários foram embora sem nada. Pra chegar lá, você precisa, além de uma defesa perfeita, de um sistema tático que funciona e de um goleiro que não a zaga da França era boa, né? O Courtois chega em 2026 com 7 desses jogos no currículo. Pra um cara de 2 metros de altura que já ganhou tudo no clube, esse recorde é o que falta pra carimbar o nome dele como o maior paredão da era moderna. A Bélgica pode não ser mais aquela geração dourada que assustou o mundo, mas o Courtois continua sendo o tipo de goleiro que transforma um time mediano em um candidato surpresa simplesmente por existir entre as traves. Se ele passar ileso pela fase de grupos, ele iguala a marca histórica antes mesmo das oitavas de final. É um recorde difícil de ser batido, mas eu acho que é mais difícil. Agora comenta aí qual desses recordes que eu falei que você acha que não vai ser batido nessa Copa. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Pô, vídeo maneiro, hein? Gostei. Vários recordes aí. Maneiro. Vamos ver o vídeo aí que o Miguel falou aí pra gente ver.